Bom dia para você que sintoniza os canais digitais do Grupo Estado. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mentalistas. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista e também psicóloga, e toda semana trago um tema envolvendo comportamento e saúde mental. Hoje no Mentalistas a gente vai falar sobre um tema inédito. Você já ouviu falar da relação entre hipotireoidismo e depressão? Quais sintomas são parecidos e qual a importância de um diagnóstico preciso? É o que vamos desvendar no Mentalistas de hoje. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. E para falar sobre esse tema, eu convidei a endocrinologista Lívia Marcela, que é mestre em endocrinologia pela Unifesp. Tudo bem, doutora Lívia? Tudo bem, Camila. Obrigada pelo convite. Obrigada, doutora Lívia, sempre ajudando aqui o Mentalistas a trazer informações relevantes desse mundo da endocrinologia e de saúde também. E do outro lado aqui no estúdio da TV Estadão, a psicóloga Aline Grow, que é especialista em terapia cognitivo-comportamental. Ela é psicóloga da Clínica Maia. Tudo bem, Aline? Seja bem-vinda. Tudo bem, Camila. Obrigada pelo convite. Parece que não, mas depressão e hipotireoidismo são duas doenças muito parecidas, não no manejo do tratamento, mas nos sintomas, né? E para falar sobre esse assunto, eu queria que primeiro a doutora Lívia contasse um pouquinho mais pra gente do que se trata o hipotireoidismo, né? Quando que ele é detectado? Eu escuto muita gente falando assim, tenho problemas na tireoide, né? Ou então assim, eu tenho tireoide, mas todos nós temos a tireoide, porque é uma glândula que faz parte do nosso organismo. Então, já começando bem do início, né, doutora Lívia, do que se trata o hipotireoidismo, essa coisa de ter ou não a tireoide. Gente, todo mundo tem a tireoide, por favor, tá bom? Vamos Hipotireoidismo, então, é uma doença, das doenças da tireoide, não existe só essa, mas é uma das mais prevalentes, né? Mais prevalente doença da tireoide é uma glândula que está localizada na frente da laringe. Quem não fez cirurgia da tireoide, então, tem aí a tireoide. E o hipotireoidismo, ele se caracteriza pela elevação do hormônio da tireoide, já indicando que a glândula não funciona mais e para de produzir o T4 e o T3, que são os principais hormônios que essa glândula produz, né? E ele para de produzir esse hormônio de repente? Não, então, hipotireoidismo, ele pode ser pós-cirúrgico, então aí sim, tem um evento bem marcado, então para de produzir imediatamente porque tirou a glândula. Mas, na maioria das vezes, os pacientes têm um hipotireoidismo autoimune, também chamado de doença de Hashimoto. O que é isso? É quando o corpo reconhece a sua tireoide como não sendo sua e começa a produzir anticorpos. Então, é toda uma briga do corpo com a tireoide, né? Uma autoimunidade, e pode levar meses, pode levar anos. E assim vão aparecendo os sintomas e a glândula aos poucos vai parando de produzir. É uma doença autoimune. E quando o paciente com hipotireoidismo vai parar no consultório de endocrinologia, quais sintomas ele apresenta? Geralmente são sintomas que estão mais avançados ou não? Já dá para detectar no início? Tem pacientes, Camila, que eles são mais sensíveis à elevação do hormônio do TSH, da elevação do TSH, que é o principal hormônio que a gente mede. Então, eles chegam, assim, as principais queixas são diminuição da memória, alteração da libido, ou mesmo até dificuldade de memorizar. Antes eu gravava tudo, agora eu não gravo tanto. Parece que minha fome aumentou. Uma alteração, pode dar uma alteração do peso? Pode dar. Não é assim que eu ganhei 10 quilos, mas eu posso aumentar 2 ou 3 quilos, principalmente porque a doença também faz um edema, um inchaço, né? Um edema duro, a gente fala um inchaço mais duro quando você toca no paciente. Ele fica mais lento no raciocínio, aquela lentificação do raciocínio. Mesmo a fertilidade nas mulheres e nos homens diminui. Então, assim, é uma doença muito complexa, que mexe com todo o metabolismo do corpo do ser humano. E normalmente esse paciente ele fica mais cansado, com fadiga, também são sintomas? Sim, fraqueza, cansaço, fadiga, indisposição, vão lentificado um pouco, tudo isso pode acontecer com o paciente. Agora a gente chama a psicóloga Aline Grow para entrar justamente nesses sintomas, né? Cansaço, fadiga,
alguns relatos em relação à memória, né? Falta memória para esse paciente. Dá pra gente pensar que é bem parecido com o sintoma da depressão, o hipotireoidismo em alguns casos, Aline? Sim, quando o paciente chega com a queixa, né, de estar se sentindo cansado, menor disposição para fazer atividades que antigamente eram prazerosas, alguns chegam com a queixa justamente do aumento de peso, né? Então, dentro dos sintomas da depressão, também há essa oscilação de peso, né? Ou aumento ou diminuição. Né? Então, o cansaço, né? A falta de energia, a atenção diminuída, problemas com a memória, então são bastante parecidos. Sim, sim. Quando o paciente chega na clínica com um quadro depressivo, como é que ele chega, esse paciente? Porque a gente sabe que, bom, muito se avançou na questão do estigma em relação à depressão. Depressão agora não é mais aquilo que se dizia que era doença de gente fresca, de gente rica e por aí vai, né? Muito tem se falado sobre a depressão, mas como é que esse paciente chega na clínica psicológica quando ele está com depressão? Você pode explicar pra gente? Sim, o paciente normalmente nem sempre tem um processo, né? Ou médico, ou psiquiatra, ou psicólogo. Algumas vezes ele vai direto no psicólogo e a gente nota uma aparência um pouco descuidada, né? Muitas vezes ele procurou ajuda através de um amigo, né? Ou algum familiar que notou algumas alterações comportamentais. E acabou encorajando, né? Porque ainda assim, para o paciente é um pouco complicado de falar, eu tô com depressão, porque vem uma sensação de inutilidade, porque não está conseguindo dar conta das tarefas que antigamente, né, ele fazia. Também tem bastante a questão da memória, né, que tem justamente essas queixas. Olha, antigamente eu dava conta de fazer tudo, agora eu não estou indo nem para o meu trabalho porque eu não consigo, né, a diminuição das atividades no trabalho começa a ter uma queda de rendimento, né? Uhum. Então, muitas vezes até o pessoal do trabalho acaba pontuando. Uhum. Ah, bom, então a relação entre essas duas doenças aqui, né, já dá para perceber que é bastante estreita. No caso do hipotireoidismo, quais são as medicações que são ministradas? E queria que você falasse um pouco, doutora Lívia, sobre essa relação, interação medicamentosa, né? Porque em algumas doenças, quando o paciente tem mais de uma doença e ele toma medicamentos diferentes, existe uma crença de que um poderia anular o efeito do outro, né? Como é que é feito o manejo, no caso, dos medicamentos para o hipotireoidismo e essa relação com a depressão? O hipotireoidismo, ele é tratado com um hormônio que a gente chama de levotiroxina, e esse hormônio, ele é administrado todo dia pela manhã em jejum. Então, ele depende do jejum, ajuda na absorção desse hormônio. Então, é importante o paciente tomar em jejum e ficar 30 minutinhos aí em jejum. Na verdade, a interação com os remédios psiquiátricos do hipotireoidismo é muito baixa. Mas o que o médico tem que ficar atento? Eu tenho que tratar esse paciente com hipotireoidismo e atingir o melhor TSH para ele, e aí o médico vai regular as doses de acordo com cada paciente do hormônio, né? Para que o tratamento da depressão seja o melhor possível, medicamentoso ou a terapia seja feita da melhor forma possível. Porque se o paciente tiver um TSH alterado, tiver o hipotireoidismo não controlado, é mais um fator que dificulta o tratamento como um todo desse paciente, né? E eu fico pensando que muita gente acha que, vou na clínica de psicologia, só vou conversar, né, com o psicólogo, Aline. E o psicólogo de outra monta, de outra forma, também precisa avaliar esse indivíduo como um todo, né? Então, não só a fala dele, mas cogitar hipóteses também, né? De repente ele tá demonstrando que tá com uma depressão ali, um humor mais, né, mais deprimido, isolamento social e por aí vai, mas será que ele pode ter outras questões orgânicas? Esse olhar que o psicólogo tem que ter também, não é, Aline? Sim, a gente, no momento que vai fazer a entrevista inicial, então a gente abre um leque, né? Então avalia tanto as questões biopsicossocial, né? Então avalia também a questão da genética, se tem algum familiar que tem, né, essa doença na família, né? A gente também avalia se ele fez os exames regularmente. Então, assim, algumas queixas eles inclusive falam, queda de cabelo, né? Na terapia surgem essas questões, né? Queda de cabelo, a unha fraca.
Então, normalmente o psicólogo acaba indicando para o psiquiatra, porque é o médico que fecha o diagnóstico, né, da depressão. E aí, normalmente, na experiência que eu tenho, o próprio psiquiatra pede os exames, né, do THC. Então, avalia essa questão orgânica como um todo, até mesmo para poder medicar de forma mais eficaz. Ou quando você está vendo que ele está fazendo o tratamento com o psicólogo, tomando o remédio do psiquiatra, tal, fazendo todo o tratamento para depressão, e mesmo assim o paciente parece que não tem uma evolução tão favorável, né? Então vale a pena nesse momento talvez repetir os exames, né, que já foram feitos no começo. 30% dos pacientes que têm depressão têm hipotireoidismo. É mesmo? E 50% dos pacientes que têm hipotireoidismo têm depressão. Então são doenças com uma interface muito forte, né? A gente sempre precisa pensar. Tanto o médico, o endocrinologista, quanto o psicólogo, o psiquiatra tem que pensar nessa doença, né? Sim, avaliar, né, igual as questões que eu falei, né, do biopsicossocial, porque isso acaba interferindo bastante na estrutura, né, das químicas do cérebro, né? Então, tudo isso a gente avalia na entrevista e a gente não pode só ficar ali focado nas questões emocionais, né, da angústia, isso faz parte também da depressão, mas a gente tem que olhar o ser como um todo. Aline, quando a pessoa está com depressão, né, um quadro diagnosticado de depressão, o que ela sente? Quer dizer, quero levantar da cama, mas não consigo organicamente, ou nem esse querer a pessoa consegue ter? Quando a gente fala de depressão, primeiramente é importante a gente falar da questão da tristeza, né? Que todo mundo associa a tristeza à depressão. E não necessariamente a tristeza é patológica, né? Então, a pessoa se sente triste porque foi mal numa prova ou porque não conseguiu cumprir a meta que ela propôs para aquele dia. Então isso a gente chama de tristeza. A depressão é uma tristeza que ela é incessante, vem juntamente com um discurso de vazio. Então a pessoa ela se sente desesperançada, né, não vê sentido na vida. Então assim, as queixas que traz é justamente isso. Eu tento sair da cama, mas eu não tenho ânimo. Eu não consigo mais trabalhar, né? Tem pessoas em casos mais graves que até o autocuidado, tomar o banho, fica bem complicado, né? Então ela fica comprometida como um todo. Então nesse caso, às vezes a pessoa não se percebe que está nessa situação, algumas vezes. Então por isso que às vezes quando a gente vai fazer a entrevista, então é necessário até falar com algum familiar para a gente conseguir compreender qual que era o funcionamento desse paciente antes, né? E depois para conseguir identificar as alterações de comportamento, né? Que tem uma diminuição do repertório comportamental, principalmente pela questão do isolamento. Eu fico pensando o quanto que as limitações orgânicas do hipotireoidismo, seja com a cirurgia ou pela outra forma, elas também não provocariam a depressão, né? Quer dizer, primeiro eu tenho o hipotireoidismo e aí eu não estou muito bem com o meu corpo, não consigo levantar da cama, ou estou tendo lapsos de memória, o quanto isso também pode ser perigoso para desenvolver uma depressão, não é? Sim, pode, porque também o hipotireoidismo é uma doença que ela mexe com o sistema nervoso central, então ela atinge o sistema nervoso adrenérgico, serotoninérgico e noradrenérgico. Então, se esse sistema nervoso estiver falho ou lentificado, com certeza essa pessoa pode desenvolver aí uma depressão associada ao hipotireoidismo, né? Que talvez se você tratar o hipotireoidismo, esse paciente vai ter uma evolução muito boa e muito rápida, bem mais rápida, né? É importante essa avaliação. E quando a gente fala de cirurgia cirurgia da glândula da tireoide, a gente está falando basicamente de casos de câncer na tireoide ou existem outras situações também? Pode ser por bócio, né? Ou seja, aquela glândula que cresce e fica grande da tireoide, mas hoje em dia, muito mais provável ser por câncer de tireoide mesmo. E é bastante comum, não é? Assim, se eu tiver 10 pacientes com nódulos de tireoide, um deles vai ter câncer de tireoide, né? Então, assim, não é muitíssimo comum, mas também não é tão raro assim esse câncer, né? É um câncer que até tem uma prevalência boa na população. Eu estou conversando aqui na TV Estadão com a endocrinologista Lívia Marcela, ela é mestre endocrinologista pela Unifesp, também a psicóloga da Clínica Maia, Aline Groh, que é especialista em terapia cognitivo-comportamental. A gente está falando sobre a relação entre a depressão
e o problema de hipotireoidismo, né? Um assunto que não é tão dito assim pelas mídias, então é uma oportunidade que a gente tem aqui na Mentalistas para falar mais sobre esse assunto. Nos casos de depressão, Aline, que você já trouxe aqui pra gente, dos sintomas, que às vezes até a pessoa deixa de se cuidar um pouco mais, como que é feito esse tratamento? É feito com a psicologia e a psiquiatria? Você podia explicar um pouquinho mais pra gente? Hoje, o tratamento mais eficaz para depressão é o tratamento multiprofissional. Então, que inclui o psiquiatra, né, que ele vai fazer toda a avaliação, o diagnóstico e a medicação, que ajuda bastante, né? A psicoterapia também, que dentro da psicoterapia a gente trabalha bastante com a psicoeducação, né? Então, é importante para o paciente ele saber o que é a doença, ter uma noção do que é a saúde mental, né? E aí a gente vai contribuindo para que ele volte aos repertórios comportamentais de antes. Então, assim, ampliar a possibilidade, né, de ver que a vida não é só ficar deitado, por exemplo, né? E nem que ele é um doente, e sim ele está nessa condição, né? Então a gente precisa sempre deixar isso muito claro. E também a gente indica bastante atividade física, né, para elevar os níveis de serotonina, né? O endocrinologista também indica bastante. A doutora pode falar até melhor, né? Que contribui muito, né, para a sensação muito de bem-estar. Tem artigos falando essa frase sua, que conforme o paciente faz a atividade física, nos primeiros meses, não é nem tão forte isso, mas a partir do que vira uma rotina, um hábito, a chance de melhorar da depressão, melhora do humor, melhora do sono, tudo isso está correlacionado. A disposição, disposição, né, geral, sim, é muito importante. Nos artigos que eu vi, tem uma forte correlação de depressão e hipotireoidismo, principalmente em pacientes idosos. Né? Então, cresce tanto o diagnóstico de depressão quanto o diagnóstico de hipotireoidismo. E eu acho que essa população, às vezes, ela vai levando, né? Aquele famoso, é porque eu aposentei, é porque, né, Aline? Isso. É porque mudou minha vida, mudou minha rotina, e de repente o diagnóstico, tanto de uma doença quanto de outra, passa desapercebido ou demora anos para fazer. Uma vez eu recebi uma paciente que ela foi encaminhada ao psiquiatra por depressão, uma senhora de quase 80 anos. E ela chegou de cadeira de rodas no consultório, assim, dormindo, quase dormindo, bem sonolenta. E eu fui olhar os exames dela, ela tinha um exame da tireoide muito alterado. E a gente foi tratando, até que ela foi no consultório andando, normal. Gente. Então, quer dizer, é uma coisa que pode... não, mas ela tá ficando assim porque tá ficando mais velhinha, né? Não é bem assim, né? E se a gente for ver bem dos sintomas que você já explicou pra gente aqui, a falta de memória é coisa da idade. A questão do cansaço é coisa da idade. Fadiga também pode ser. Tá caindo o cabelo, é da idade. É da idade. Engordei, emagreci. É porque não come só errado. Passou dos 50, 60, come tudo errado, então engorda, não tem como. Então, olha, mais um tema interessante aqui pra gente falar num próximo programa, essa questão da idade, que fatalmente, né, é uma questão que ainda assim os profissionais de saúde estão fazendo essa leitura assim um pouco mais global do paciente, obviamente, né, mas os familiares também têm uma baita responsabilidade nisso, né, de não pensar, é coisa da idade e tudo mais. Vamos lá, vamos ver, existem essas e aquelas possibilidades. Já que você tocou no assunto dos idosos, doutora Lívia, qual é o público que mais sofre com hipotireoidismo? São as mulheres, são os homens, são os idosos? Uma má notícia para nós, né? As mulheres têm 8 vezes mais chance de ter hipotireoidismo do que os homens. Na população geral, mais ou menos a prevalência é 2%. Mas na população acima de 60 anos, chega até a 15%. Então, assim, aumenta bastante com a idade. Uma outra coisa é o que a Aline até tocou já. Se eu tiver uma história familiar de hipotireoidismo, existe uma chance maior de eu ter hipotireoidismo. Minha mãe tem, muito provável eu vou ter. Então eu tenho que ficar de olho. De olho significa fazer os exames de, sei lá, de 6 meses. Ou se mudou o seu padrão, a pessoa se conhece, né? Sim. Existe um autoconhecimento. A gente espera que você confie em você, né? Então mudei muito, tô chorando muito, não era assim.
tô engordando, tô emagrecendo, tá caindo meu cabelo, faz um exame do hormônio da tireoide para verificar. Até em eventos mais pontuais, né? O que a gente também chega bastante no consultório, o discurso de mulheres pós-parto, né? Eu acho que eu tô com depressão pós-parto, né? Mas por quê? Porque eu não consigo cuidar do meu bebê, porque eu não tenho muita vontade, né? Porque avalia-se bastante essa questão da vontade, dessa impulsividade. E aí quando a gente, né, pede para fazer toda uma reavaliação no ginecologista, então também se descobre essa questão dos níveis do TSH que estão alterados. Aline, e para diagnóstico de depressão também, nós mulheres, infelizmente, sofremos mais que os homens? Também. O que você pode dizer pra gente? Mulherada, tem jeito. Há uma maior prevalência também da depressão em mulheres, né? E a população de maior risco justamente é o adulto, né? A mulher jovem, né? Adulto jovem, os idosos, mulher que tenha engravidado ou período pós-parto. Então, essa prevalência é de 150% maior do que no homem. Nossa. Nesses casos de depressão, né? E bem nessa fase, no caso da mulher, no caso do pós-parto, né? Toda a gestação em si, né, doutora Lívia? Tem essa bomba de emoções, de hormônios e tudo mais, né? E como é que fica para aquelas mulheres que engravidaram, estão gestantes com hipotireoidismo? É diferente o manejo? Como que é? É muito importante esse ponto que você tocou. Então, isso é uma questão para todo mundo que estiver escutando pensar, e se tiver alguma grávida, souber, né? Saber. O que acontece? Quando eu estou grávida, eu tenho que fazer uma monitorização do TSH. Por quê? Porque mesmo que eu não tenho hipotireoidismo diagnosticado antes, por quê? Porque isso influencia no QI do bebê. Então é importante tratar a grávida com hipotireoidismo e muito bem tratada, porque não só a questão da depressão, que sim, tem uma relação, mas também a relação com o bebê, né? O bebê pode sofrer com isso. Antes da doença hipotireoidismo, tem os anticorpos, que é essa briga que eu falei, do corpo, da doença autoimune. Só da grávida ter esses anticorpos, parece que já aumenta a chance de ter depressão. Então tem um estudo falando aí que só com os anticorpos, mesmo que o hormônio ainda esteja normal, só com os anticorpos a grávida tem mais chance de ter depressão. E no caso da mulher que está gestante, que tem uma predisposição para ter depressão por fatores genéticos ou as condições ambientais, qual cuidado que ela precisa ter, hein, Aline? Ao contrário do que todo mundo também acredita que tá gestante, não pode fazer nada, a gente também indica que, né, dê continuidade aos exercícios físicos, né, que faça a avaliação, né, toda mensal com o ginecologista, passa no endocrinologista, né? E também, se estiver sentindo alguma alteração do comportamento, é necessário que vá, sim, à terapia para a gente conseguir trabalhar algumas outras questões. Dentro da terapia cognitiva, a gente consegue trabalhar algumas questões relacionadas às tarefas, né? Então, isso vai estimulando um pouco, né, a gestante aos pouquinhos e atingindo as metas que antes ela não estava conseguindo atender. Até porque é um conflito muito grande, né? A mudança do corpo, né? Mudança hormonal. Então tudo isso influencia bastante. Tem aquelas pessoas que têm muita vontade de engravidar, mas quando começa a aumentar um pouquinho o peso, aí já começa a ter um sentimento de menos-valia, né? Já uma alteração da percepção do corpo, né? A baixa autoestima. Então isso afeta também bastante e que pode também acabar desencadeando numa depressão. Essa coisa do aumento de peso, né, doutora Lívia? Imagina quantos pacientes não chegam na sua clínica, no seu consultório, falando assim: engordo, emagreço demais, acho que eu tô com problema, igual eu falei, estou com tireoide, todo mundo está, né? Brincadeira, mas tô com problema de tireoide, tô com hipotireoidismo. Não necessariamente a pessoa que ganha bastante peso tem hipotireoidismo, né? Não dá pra gente falar sobre isso, hein? Na verdade, o ganhar peso, a relação com o hipotireoidismo e ganhar peso, ela não é tão forte assim, não é tão evidente. Lógico que isso varia de paciente para paciente. Tem uns pacientes que começam com hipotireoidismo e tem realmente um ganho de peso e tal. Mas, em geral, a doença não faz ganhar tantos quilos, 2, 3 quilos, né? Os pacientes que engordam têm que fazer, sim, uma avaliação laboratorial para exclusão de
de doenças, né, entre elas hipotireoidismo, mas não é a principal causa. Agora, qual a diferença do hipo para o hipertireoidismo? Os sintomas são totalmente ao contrário um do outro? São, Camila, são assim duas faces de uma doença autoimune, porque tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo são doenças autoimunes, ou seja, tem aquela briga com a tireoide. Mas o hipertireoidismo é como se fosse o aceleramento do corpo. Então o paciente emagrece, mas tem uma interface com a psicologia também, porque o paciente emagrece, só que ele fica irritado, ele fica muito bravo, ele não dorme à noite, ele começa a brigar com todo mundo no trabalho, né? Fica eufórico, assim? Ele não consegue ficar sentado, igual nós estamos aqui, não. Inclusive, na consulta, ele fica em pé. Já vai abrindo a porta, mas você fala, eu não terminei. Então, ele é um paciente bem acelerado, mas ao mesmo tempo bem irritado. Tem um emagrecimento bem importante. Emagreceu 10 quilos, 6 quilos. Num curto período de tempo, é um dos diagnósticos diferenciais, né? Nossa, eu me lembrei, Aline, daquela fase da euforia no transtorno bipolar, né? Porque o bipolar é assim, ele fica um bom tempo na depressão e depois fica um bom tempo na euforia. Então, seria aí o paciente de hipertireoidismo como se ele estivesse numa condição eufórica, né? Isso, se confunde bastante também com até a própria ansiedade, né? Sim. Se confunde. Sim, porque tem todos esses sintomas, né? E às vezes a pessoa começa a se perguntar, né? O que está acontecendo comigo? E muitas vezes o paciente é tratado erroneamente, né? E na verdade ele tem uma alteração de um hormônio, né? Sim. Gente, a gente tá na reta final aqui do Mentalistas, mas eu queria um recadinho, porque o Mentalistas é assistido pela população em geral, mas também pelos profissionais de saúde, né? Então, qual que é o alerta que a gente pode fazer, inclusive para os profissionais de saúde que lidam tanto com a depressão quanto com o hipotireoidismo? Vou começar com a doutora Lívia e depois a Aline pode dar um recado. Se você estiver tratando depressão em um paciente, sempre durante o manejo da doença, faz um exame laboratorial para que tenha o TSH, para saber o hipotireoidismo, porque nem sempre é tão fácil saber se o paciente começou ou não a desenvolver esse hipotireoidismo, né? Então, é um exame barato em geral, muitas vezes coberto pelos planos de saúde, então vale a pena esse manejo. E você, Aline, um recadinho? É importante até deixar claro para os colegas de profissão que o psicólogo ele não necessariamente é obrigado a dar conta de tudo no consultório, né? Que muitas vezes se faz necessário o encaminhamento. Então é sempre ter essa escuta atenta, né? Que diferencia bastante, conseguir fazer uma ampla avaliação, né? Não só das questões emocionais, mas também abrir o leque para esse fator biológico, né? E a necessidade do encaminhamento muitas vezes se faz. Então, não necessariamente isso é porque o psicólogo não deu conta, né? E tem alguns profissionais, alguns colegas que infelizmente falam, ai, poxa, não tá tendo melhora, então, né, o que eu posso fazer? Então, não se culpe, né? Não se culpe, encaminhe, pode ser um quadro de hipotireoidismo, né? Mas também outras doenças associadas, né, que relacionadas ao hormônio, né? Muito bem, agradecendo a participação da psicóloga Aline Groh, que é da Clínica Maia, também especialista em terapia cognitivo-comportamental, e da doutora Lívia Marcela, endocrinologista, mestre em endocrinologia pela Unifesp. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você, Camila. Obrigada, Camila, pela oportunidade. E eu agradeço a sua audiência toda segunda-feira comigo aqui no Mentalistas. Se você conhece alguém que se interessa por esse assunto, você pode compartilhar o vídeo também no Facebook, na TV Estadão, nos nossos canais digitais, tá certo? Segunda-feira a gente se encontra de novo. Tchau. Você acompanhou Mentalistas com Camila Tulinski.